Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Combinado? Então vamos pro relato de hoje, que é sobre quaresma. Eu fico encanada, fico me olhando e falei, mas tá borrado, não? Enfim, olha só. Quaresma. Estamos na quaresma e temos relatos chegando sobre essa época, a quaresma. Então, o relato de hoje é este daqui. Não acreditava no terror da quaresma até acontecer comigo. Geralmente é assim, né? A gente não acredita, a gente tira sarro, a gente, né? Até acontecer com a gente. Olá, Ana, olá a todos que estão ouvindo este relato. Sim, é uma moça que vos conta. Se houver nomes no relato, irei modificá-los. Muito obrigada. O relato que conto a vocês hoje é sobre as coisas que aconteceram comigo já no início da quaresma deste ano, de 2025. Começo dizendo que desde nova frequentei a igreja católica, apenas por seguir a vontade da minha avó e a vontade do meu pai. Ambos sempre seguiram a fé católica, né? Frequentando as missas todos os domingos e tal. E eu sempre fui, mesmo não entendendo muito bem. Fiz catecismo, primeira comunhão, porém minhas colegas de escola sempre ouviam músicas evangélicas, de criança, sabe? Pois estudava numa escola evangélica. Existe escola evangélica? Não sabia? Pois estudava numa escola evangélica. Eu sei que tem colégio católico, mas não sabia que tinha escola evangélica. Enfim. Então, por um momento da minha vida, eu passei a frequentar a igreja protestante. Também sem entender direito do que se tratava. Mas eu gostava sempre de ficar ouvindo o eco que soava nas igrejas da voz do padre ou do pastor, dependendo da igreja onde eu estivesse. Bom, conforme fui crescendo, fui me tornando independente, né? Fui criando maturidade, fui estudando mais e, por fim, com muito custo, depois de anos sem frequentar nenhuma igreja, eu voltei com todo o coração para a Igreja Católica, na qual me encontro hoje. Mas isso se deu depois de uma grande luta que passei e que, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, eu voltei a ser quem eu sou. E posteriormente posso contar essa história para vocês. No entanto, vamos para o relato de hoje. Como dito antes, estava afastada da igreja, então fui atrás de entender melhor sobre a religião, buscar me reconectar. E passei alguns meses rezando o terço todas as quartas-feiras, por conta própria. Nem sabia como funcionava, mas eu me sentia bem, então fiz. Durante esses dias, vi algo sobre a quaresma e então pensei, opa, vou fazer, vai que me ajuda, né? Mas eu não sabia sobre o que se tratava. Eu já ouvi falar que é um tempo onde muitas coisas ruins acontecem, já ouvi falar que os portões do inferno se abrem e que os demônios ficam à solta, mas eu nunca acreditei fielmente nessas coisas. Sempre achei que poderia até ser algo assim, mas não ao pé da letra também, né? Porém, hoje eu me pergunto, será? E se for verdade? E se eu estiver enganada? E após passar pelo que eu passei, prefiro guardar as minhas dúvidas, pois o que eu vivi foi real, mesmo tendo sido descrente de todas as histórias que eu já tinha ouvido falar. Quarta-feira de cinzas começou a quaresma. Eu nem lembrava das histórias que falavam sobre o mal, sobre as coisas sobrenaturais. Eu ia fazer com um único propósito, de me reconectar com a minha religião. Então comecei as minhas orações. Estava ansiosa, fazia tudo com muita fé. Rezei o terço, fiz o que tinha que ser feito. Porém, os tormentos começaram já no primeiro dia. Eu passei a acordar e quase nem dormir mais nas madrugadas. Eu sentia como se alguém me acordasse. Sabe quando sua mãe te chama e manda você fazer alguma coisa? E você fica meio dormindo e meio acordado e nem entende bem o que ela fala? Pois é, era tipo assim. Mas era estranho. Eu sempre deixo a minha TV ligada, pois tenho medo do escuro. Então sempre dava para ter uma vista do quarto por conta da luz da TV.
E nessa pouca iluminação era como se tivesse várias pessoas no meu quarto, passando para lá e para cá. Mas como eu disse, eu estava meio dormindo e meio acordada, então eu não liguei para isso. E segui com a minha ignorância de achar que era só coisa do sono, que não era nada demais. Mas a semana foi seguindo e na quinta-feira aconteceu novamente, mas agora pior. Eu acordei de madrugada e despertei. Peguei o celular, não lembro que horas eram, mas devia ser entre 3 e 4 da madrugada. Então coloquei o celular de volta no lugar dele e deitei para dormir. Não estava com medo nem nada do tipo, eu estava bem. Até que quando estava quase dormindo, eu senti o meu corpo tremer. Sabe quando você se espreguiça e sente aquela tremidinha, né? Aquela tremidinha boa, como se tremesse até sua alma, assim? Então, era isso. Mas uma coisa é você se espreguiçar e sentir isso, outra coisa é você sentir isso sem se espreguiçar. E eu comecei a sentir. E foi aumentando a ponto de que eu sentia o meu corpo tremendo de sacudir mesmo, mas eu estava consciente, não era nada de possessão. Mas isso foi me deixando com medo, pois eu não conseguia abrir os olhos. E sentia como se estivesse sendo puxada para baixo, como se tivesse um ímã embaixo da minha cama e eu fosse um pedaço de ferro. E então o pior de tudo, que me fez tremer, mas agora era de medo. Eu ouvi uma risada dentro do meu quarto. Não era amedrontadora, era uma risada de mulher, como se estivesse vendo um vídeo engraçado. Só que por mais que eu ouvisse dentro do meu quarto, eu também ouvia como se fosse uma risada funda, como se fosse distante. Eu não sei explicar. Eu não quis nem prestar atenção nisso. Eu estava morrendo de medo. E com muito custo, eu abri os olhos e tudo aquilo parou. Pensei que eu estivesse ficando maluca ou que eu estava com tanto sono que a minha mente dormiu e o meu corpo ficou acordado. O contrário. E até justificaria, mas e essa risada? Não tinha ninguém no meu quarto. Eu não chequei depois, porque isso seria impossível. Eu durmo de portas trancadas e, além do mais, quem iria entrar no meu quarto às 3 da manhã para dar risada? Ainda mais uma risada tão estranha. Por mais que isso tenha acontecido, eu não liguei ao fato de estar na quaresma. Eu pensei que fosse algo pessoal, que sendo algo espiritual ou não, aconteceu. E eu pensei que poderia ser até psicológico. Mas chegou a madrugada de sábado, a qual eu nunca mais vou esquecer. Lembrando que o primeiro acontecimento de ficar meio acordada e ver coisas se movimentando no quarto aconteceu na madrugada de quarta-feira. Na verdade, de terça para quarta, é isso? Ou seja, madrugada de quarta. Já o segundo acontecimento que eu acabei de contar foi na madrugada de quinta, né? De quarta para quinta. E na sexta não aconteceu nada. Porém, o que estava guardado para acontecer comigo era o pior que eu poderia esperar. Aconteceu na madrugada de sábado. Ana e assombrados, quero deixar claro que eu não sou fanática religiosa. Eu não sou uma pessoa que ficou impressionada demais com assuntos de quaresma e tal. Até porque eu nem estava esperando fazer isso. Eu não sou uma pessoa desesperada por provações ou desesperada para ver as coisas acontecendo. Eu sou uma pessoa consciente, eu tenho fé e eu não procuro ver para crer. Então eu jamais esperei que isso aconteceria comigo. Eu jamais poderia imaginar que algo tão ruim pudesse se mostrar na forma como se mostrou. Na sexta-feira à noite, eu estava lendo uma pesquisa que eu mesma fiz sobre o São Pio de Padre Pio, tá? De Pietrelcina, Pietrelcina, São Pio de Pietrelcina, assim fala, é o Padre Pio, né? Fazendo uma pesquisa que eu mesma fiz sobre o Padre Pio, pois eu gosto da história dele e não é de hoje. Sempre gostei de ouvir as suas histórias, suas cartas e os relatos das pessoas sobre ele. E mesmo que inconscientemente eu sempre veja suas imagens, ou ouça o seu nome, onde quer que seja, eu sinto uma ligação muito forte com ele. E isso vai além até mesmo de religião. Mas nesse dia eu estava só lendo mesmo, para esperar o sono chegar.
Já era 10 horas da noite e eu precisava dormir, pois no sábado, no caso hoje, né, que tô escrevendo esse relato no sábado, precisaria acordar cedo. Então eu comecei a ler e percebi que o sono estava chegando. Mas antes de dormir, fiz minhas orações e acrescentei uma oração ao Padre Pio. Pedi para que intercedesse por mim e que me vigiasse naquela noite. Bom, não sei em que momento eu dormi, só sei que acordei de madrugada. Eu estava virada para a parede, então eu não via o quarto. E eu novamente estava naquela de dorme, não dorme, porém alguma coisa me fez despertar. O que era estranho, porque o sono sempre me vence. Então, nesse momento em que eu de fato acordei, eu virei devagar, como quem aconchega melhor na cama, como quem se aconchega melhor na cama, e eu não esperava ter a visão que tive. Ao virar, eu vi a imagem que eu nunca mais vou esquecer. Eu vi uma coisa que eu acreditava ser um homem, mesmo sem ver o rosto, nem a aparência física, pois esse ser estava usando, pelo que eu pude identificar, um hábito monástico, que é um pouco diferente de um hábito franciscano, que é o que o Padre Pio usava. Uma das maiores diferenças era que esse hábito é a roupa que o padre, o frade, a freira usa, sabe? Uma das maiores diferenças era que esse hábito era um marrom bem escuro, quase preto, e tinha um capuz. Não aqueles que ficam pontudos na cabeça, era um capuz caído. O hábito parecia não caber naquela coisa, pois ficava tão grande que eu não conseguia ver o corpo. Ele era muito corcunda, ele era curvado, muito curvado e baixo, mas não a ponto de parecer uma criança. E sim como se fosse um homem um pouco mais baixo, corcunda, que parecia até fazer aquela pose de dinossauro, com as mãos bem próximas assim, ó, e próximas aos seus joelhos. Assim. Eu não sei nem como poderia descrever essa criatura. Essas características que eu dei não parecem ser nem de perto o que eu realmente vi. Aí eu acho que é algo indescritível. Uai. Eu estava lá, no canto do meu quarto, onde a luz da minha TV não... Ele estava lá, né? No canto do meu quarto, onde a luz da minha TV não iluminava. Ele estava na sua posição super corcunda e suas vestes extremamente grandes não permitiam que eu visse quem as vestia. Ana, eu tô com o coração na mão só de relatar isso. O medo que eu senti foi, assim, surreal. O gelo que deu na espinha e parece que o mesmo gelo dá no coração. Sei lá, eu fiquei horrorizada. Eu olhei por uns 3 segundos até que eu ouvi dentro da minha mente a frase que eu nunca vou esquecer. Foi assim, eu ouvi o seguinte: minha filha, esse é o diabo. E vocês acham que era só isso? No cantinho do guarda-roupas havia algo, mas eu não pude ver, pois parecia se esconder. O que eu sei era que aquilo lá era muito grande, estava em pé. No canto do guarda-roupa. Aquilo era grande, estava em pé e vestia as mesmas roupas, as mesmas vestes. Porém, este era bem mais alto. Chegava a ser maior do que o meu guarda-roupas. Mas só notei sua presença de canto de olho. Eu não pude reparar nesse ser em específico, pois aquele ser corcunda me consumiu com o medo. Mas esse ser de pé passava um ar de superioridade, como quem quisesse me mostrar o ser corcunda. Após ouvir essa voz dentro da minha cabeça, como se fosse até a voz da minha consciência, eu não sei o que é que foi, na verdade, mas eu ouvi. Nesse momento, eu usei a maior arma do medroso. Se cobrir com um lençol. Bom, eu me cobri naquela hora, mas nem isso foi suficiente para me deixar um pouco mais calma. Aquilo estava no meu quarto, estava ali por algum propósito. E então eu lembrei do Padre Pio. Assimilei as roupas e percebi que isso era ou poderia ser um tipo de deboche ao meu pedido de intercessão. Tipo, olha só, você não pediu? Isso aqui te serve? Foi exatamente isso que eu percebi. Era isso que ele emanava com aquela roupa.
eu senti um tom de deboche. E eu ali, debaixo da coberta, sem ouvir um som sequer, somente o barulho da minha respiração e do meu coração acelerado. E então eu lembrei de algo que o padre Gabriele Amorte falou. Que quando mencionava o Padre Pio durante os exorcismos, o demônio se agitava e falava: tira esse monge daqui. E então eu lembrei disso. E percebi que de alguma forma era sim uma forma de debochar do meu pedido de intercessão. Então comecei a rezar e pedir proteção a Deus. Pedi novamente por intercessão de Padre Pio. E após isso eu comecei a rezar a oração de São Bento em latim. E eu rezava e repetia bem baixinho, porque na minha cabeça ele tinha que ouvir. Eu falando baixo ou não, ele tinha que ouvir. Ele estando ainda ali ou não, eu estava rezando. E durante a oração eu simplesmente apaguei. Eu dormi e acordei às 6 da manhã. Acordei ainda incrédula, com medo, com frio interno pelo corpo todo. O frio que só o medo nos dá. Eu sei qual é. E fiquei olhando para o mesmo local onde eu o vi. E por mais que não tivesse mais nada ali, a minha mente ainda conseguia projetar a silhueta, justamente com o do ser que estava ao seu lado. Levantei, tomei um banho e sem nem pensar duas vezes, peguei o meu terço e comecei a rezar o rosário inteiro. Rezei e após isso arrumei meu quarto, ainda com medo, abri as janelas, sentei na cama e fiquei refletindo sobre o que me aconteceu. Até que estou aqui escrevendo este relato, pois não tenho para quem contar e não teria lugar melhor para compartilhar uma história de terror senão o seu canal. Obrigada. Confesso que estou com medo, a quaresma só está começando e eu que menos esperava recebi essa visita. Mas se ele achou que isso vai me fazer parar de rezar, ele está enganado, sendo o próprio diabo ou não. Até porque Satanás não caiu do céu sozinho, né? E sim com 1/3 dos anjos. Mas não me importa quem seja, coisa boa não era. E o que quer que tenha feito vir, o que quer que eu tenha feito vir aqui, seja para debochar, para tentar ridicularizar minha fé, aqui ele só encontra fé e amor de Deus. Não tem espaço para ele e para seus anjos. Creio que muitas pessoas vão duvidar, vão discordar de algumas coisas, que podem até mesmo ridicularizar o meu relato, mas eu não posso entrar na cabeça das pessoas e fazer com que elas acreditem, né? Mas lhes dou a minha palavra, mesmo que seja de uma desconhecida para milhões de pessoas que assistem esse canal. O que eu relatei é verdade. O mal existe. E agora sim, eu acredito que durante a quaresma ele se faz presente para tentar não só contra aqueles que se comprometem a fé, né, a sua fé, mas a qualquer pessoa, principalmente para aquelas que duvidam. Ana, obrigada pelo espaço que você nos dá para relatar as nossas histórias, elas sendo contadas ou não. Com certeza é uma forma de externar os nossos medos e trazer o mundo espiritual para o mundo real. Um beijão! Um beijo para você, muito obrigada. O que eu fiquei imaginando que pode ter acontecido com ela, e quando ela relatou esse tremer, eu já senti isso, mas como se eu estivesse sendo tirada do sonho. Eu sabia que eu estava dentro de um sonho, na verdade eu fui saber depois, acho, né? Mas eu estava dentro de um sonho, justamente meio que numa luta espiritual, sabe? Eu tava ali meio que exorcizando um rapaz e tal, e nesse momento eu senti esse tremer, sabe? E como ela disse, como se você fosse um pedaço de ferro sendo puxado por um imã. Eu senti sendo puxada do sonho. E foi assim, eu tremi. E tipo, aí eu acordei na cama, sabe? Mas foi como se eu tivesse sido sugada daquele lugar. E ela relata isso, mais ou menos. Então, quando ela diz que esse lance de você quase nem conseguir abrir os olhos, que tá meio dormindo, meio acordada, eu acho que a gente tá mais do lado de lá do que do lado de cá. Sabe aquela coisa quando a gente abre o olho e tem certeza que acordou, mas você, na verdade, tá no astral? E é ali que essas coisas estão, e é ali que você vê, né, muitas coisas, que nem no caso aquele monte de gente no quarto dela. Então, não sei,
Talvez em algum momento pode ser isso que aconteceu, em outro, realmente, talvez ela tenha aberto os olhos físicos mesmo e tenha visto aquilo lá. Porque quando a gente às vezes abre e vai pro astral ali, parece muito que a gente tá acordada normal. Muitas vezes você só vai se dar conta de que você estava no astral depois que você acorda de verdade. Porque até então eu já tive sonhos assim, que eu levantei, eu olhava pelo corredor, eu falava, mas gente, aqui tá escuro, tá não sei o que, eu tô andando. Eu tô certa de que eu levantei e tô ali no quarto, tipo, com a mesma roupa, na mesma situação, no mesmo dia. Aí de repente eu acordo de verdade, né, no físico. Eu falo, nossa, eu não tava vivendo isso, foi sonho. Hoje eu já penso que não é só sonho, né? Tava andando ali no astral. Enfim, penso que pode isso ter acontecido com ela e Quaresma. Ela se aproximando da fé dela, e eles dizem isso, né? Quanto mais você tá se aproximando, mais alguma coisa, às vezes, vai querendo te tirar daquele caminho, desviar, debochar. A gente vê no filme lá também o Valak, é isso? A freira, né? Que vem ali debochando da fé. Também o demônio materializado ali como uma freira, entendeu? Então eu acho que o que ela quer dizer é isso. Quaresma, gente, eu já escutei tantas histórias de Quaresma, né, que acontecem durante a Quaresma, aparições, pessoas duvidando, pessoas debochando e vendo coisas, principalmente nesse período. Minha avó contava várias histórias, minha mãe também, e a gente conhece por aí muitas histórias, não é mesmo? Você conhece alguma? Conta pra gente, a gente quer saber, né, assombrados. E se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. O que você acha que aconteceu ali? Hein? Eu concordo com essa parte que ela fala que foi meio que um deboche. Se era o próprio diabo, essas coisas assim, né? Não sei. Mas pareceu ali realmente uma afronta, quer fazer medo mesmo, não fez nada. Na verdade, não fez nada, só fez medo, né? Então, não tenha medo. Reze, né? É isso aí que você fez mesmo. Continua as orações e talvez ao longo da Quaresma mais coisas aconteçam. Não quero te desanimar, eu não quero te amedrontar, mas aí melhor, você segue mais forte ainda. Fala que aqui não, Cramunhão, né? E vai e segue aí no seu propósito, na tua fé. Bom, pessoal, este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Vamos seguir aí ver o que acontece na Quaresma. Mande os relatos pra mim. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Fui! Tchau, tchau.